E olá pessoal, mais uma sessão de vídeo aqui nas minhas redes sociais que eu já peço a sua inscrição, a sua colaboração e aquele like. E voltamos aqui a responder os comentários de meu amigo, né? E no vídeo anterior eu disse que não tem assim a ver carga tributária com o livre comércio. Porque para mim são coisas diferentes, né? Um país pode ter um comércio livre e uma carga tributária um pouco mais alta e vice-versa. Mas o meu amigo discorda, então vamos ver. Aí ele diz, olha, ambas, né, ou seja, a carga tributária e o livre comércio estão ligados, estão associados. Livre comércio são menores barreiras comerciais. O que você acha que acontece quando vai importar um produto e tem que pagar 60% do valor do mesmo apenas em impostos? Aí paga o frete, mais impostos no frete, depois mais taxas alfandegárias e tal, e com mais propostas de aumento de taxação interna e externa, isso influencia diretamente Isso é influência direta do Estado restringindo o livre comércio, um dos motivos pelos quais estamos lá no final da lista que te enviei. Mais ou menos, não é bem assim, sabe por quê? Porque depende da taxa que você está dizendo, porque de repente essa taxa que você está dizendo de importação, ela está protegendo a indústria do país que está taxando. Então vou dar um exemplo claro, os Estados Unidos taxam os produtos chineses em 50% do valor. E aí provavelmente você vai ter ali uma taxa alta também no que concerne a impostos, a transportes e tudo mais. E isso não é necessariamente ser contra o livre comércio, né? Veja, para exportação não existe essas taxas. Às vezes tem até isenção de impostos. Eu me lembro que nos anos 80 as pessoas reclamavam que no Brasil se fabricava veículos e esses veículos eram vendidos para o exterior com uma carga tributária menor para incentivar a exportação e ter e equilibrar a balança comercial, enquanto esses carros aqui no Brasil eles custavam mais caro. Eu acho que eu posso dar um exemplo que já é um veículo fora de linha, mas na Volkswagen nós tínhamos aqui o Voyage, que era o 3 volumes, o sedã do Volkswagen, né? No México, e acho que até mesmo nos Estados Unidos, ele era vendido como Fox. E esse nome Fox foi usado na linha Volkswagen em um hatch muitos anos depois, né? Lá nos anos 80 se vendia o Fox, um valor mais alto. Então, não, a taxa de importação, na maioria das vezes, é para proteger a indústria local. Não esqueça que no governo militar nós tivemos não sobretaxa, mas a restrição mesmo, a proibição de importação. E qual era esse objetivo? Qual era o motivo para isso? Garantir, né, a indústria nacional. E era por isso que a indústria nacional, né, a indústria brasileira, nos anos 70, era maior que a da China e da Coreia do Sul juntas, né? E aí você disse, mas então éramos melhor, o Brasil era melhor nessa época? No que concerne a indústria, provavelmente sim. Agora, claro que isso tem problemas. Tudo na vida tem um lado bom e um lado negativo. Então, isso diminui a concorrência e o que acontece?
a indústria entra naquela zona de conforto e aí você tem uma queda na qualidade dos produtos. Então, quando o Fernando Collor assumiu, ele disse que no Brasil não se vendia, não vendia carros, e sim carroças. E por que ele disse isso? Que ele era um playboy, estava vindo da Europa, né? Ele estava acostumado com os carros europeus. Aí chegou aqui no Brasil e encontrou todos esses carros e disse, não, vamos abrir as exportações e etc e tal, vamos. E o que aconteceu? A indústria, né, que estava deitada ali em berços esplêndidos, estava parada na zona de conforto, não teve condições de reagir para competir com os produtos internacionais. O que é que deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito de forma lenta, gradual, e investir na indústria, dar condições para a indústria desenvolver, né? Então, é uma área que nós somos apaixonados, que são os veículos, o que possibilitou os veículos artesanais, alguns nem tão artesanais assim, porque teve em volumes razoáveis, foi justamente a proibição da importação, porque quem queria um veículo diferenciado comprava um veículo quase que artesanal. E você sabe melhor do que eu, porque você é mais apaixonado. E depois, na hora que você comentar, me explica, por favor. Nós tivemos excelentes veículos, réplicas de veículos, inclusive com autorização. Num que teve autorização foi de uma fábrica de móveis, se eu não me engano, era fábrica de móveis, e ela fabricou um modelo inglês, não sei o nome do modelo inglês, mas aqui no Brasil ele chamava MP Laffer, né? Então ele tinha ali um falso pneu de step na traseira, ele tinha a mecânica do Fusca, um capô muito longo, acho que ele era para 2 lugares, conversível. E esse veículo é um clássico, você ainda pode ver pelas ruas. Tivemos o Puma, né? Tinha o Puminha com motor de Fusca. E depois o Puma GTB, que era o grande, com a mecânica do Opala, né? Miura, né? Miura era um esportivo da época, e etc. Lá no finalzinho, quando já estava ali terminando essa onda, né, de carros, digamos, artesanais fora de série, nós tivemos o Lobini, né? Lobini é um carro que, se alguém encontrar, é uma joia rara, porque é difícil, não fabricaram-se muito poucos, né? Sem contar as picapes transformadas, né? Tropical Cabines fabricou a Tropical Cabines foi, eu acho que ainda existe até hoje, mas teve a SR Veículos, né, que era a Souza Ramos, que era uma concessionária. Tivemos várias outras aí, que transformava especialmente F1000, mas também D20, né, que eram praticamente indústrias artesanais. Isso só permitiu com o fechamento da indústria, né, com a proteção. Então, aquele período que os mais velhos gostam, que os seus parentes adoram e têm saudade, né, que a economia ia bem, até certo ponto foi graças a esse tipo de proteção que você está falando. Então, não foi livre comércio. Olha para você ver que interessante. Você diz, né, que o período que tivemos de direita no Brasil, né, foi durante o governo militar. E esse governo militar, então, de livre comércio, de livre mercado, não tinha nada. E você pode pesquisar se você duvidar. E você pode perguntar aos mais velhos se você duvidar. O que você tem a dizer sobre isso? Pense nisso. Tem mais vídeo logo em seguida. Tchau, tchau.